Soluções criativas aqui no auditório do Ibirapuera, nesse lugar tão bonito. E está acontecendo aqui um evento da Semana Global do Empreendedorismo. E ao meu lado, Marcela Barros Coelho, que é organizadora dessa Semana Global. Menina, essa Semana Global acontece no mundo inteiro, é isso? É isso mesmo, a Semana Global acontece desde 2007 no Brasil e no mundo. O Brasil já adotou logo que a semana foi criada na Inglaterra. E hoje em dia a semana está em mais de 130 países e aqui no Brasil, literalmente do Oiapoque ao Chuí. A gente está em mais de 500 cidades no Brasil, com 3.000 atividades. E mais do que só as atividades, eu acho que é bacana falar que a qualidade das atividades está muito boa. Hoje a gente está numa chamada Day One, aqui no auditório do Ibirapuera, onde a gente conta a história de grandes empreendedores em 20 minutos, no modelo TED, onde eles contam quais foram os pontos de virada, né? Quais foram os Day Ones da vida deles. Então essa semana é simultânea no mundo todo? Ela sempre acontece na terceira semana de novembro. E o que a gente fez aqui no Brasil? Como a gente achou uma semana pouco, a gente estendeu para o mês do empreendedorismo. Então, do dia 1º de novembro ao dia 30, estão acontecendo atividades no Brasil inteiro ligadas à Semana Global. Então, na verdade, no Brasil é uma semana-mês, né? Então, eu vi no seu site que as pessoas que não podem estar aqui presencialmente, elas podem acompanhar as palestras ao vivo. Sim, muitas das atividades são online, então, por exemplo, a gente vai ter bate-papo com o Jorge Paulo Lemann, bate-papo com vários CEOs de empresa, o CEO do Google, que são atividades da semana que estão cadastradas no nosso site e são online. Hoje o Day One está sendo transmitido pelo site da Endeavor, o endeavor.org.br. E o semanaglobal.org.br, que é onde você pode achar todas as atividades, a que está mais perto da sua cidade, enfim, o horário, tem vários filtros, né, para você achar a atividade que faz sentido para você. E as duas coisas, os dois sites passam ao vivo muitas das atividades da semana. Muitas têm streaming, então a gente passa ao vivo justamente para democratizar e disseminar esse conhecimento para o Brasil todo. Garota, então uma semana ou um mês e meio, um mês e uma semana, deve dar um trabalho enorme de preparação, de até fazer isso acontecer, né? Vem um pouquinho mais por causa da luz. Isso. É um super trabalho para chamar, para convidar, para divulgar. Sim. Aí quando acontece é uma celebração. É uma celebração. A gente não faz nada sozinho, né? A gente acredita muito no trabalho em rede. Então a gente conta com mais de 500 organizações no Brasil que adotaram a semana como um movimento importante para o país. A semana não é um fim em si mesmo, ela é um meio para a gente transformar o país num país mais empreendedor. E aí mais empreendedor que eu digo é mais justo, mais igual, com mais riqueza e menos pobreza, né? Então a gente prepara o ano todo, não só a Endeavor, mas todas as instituições parceiras e o Conselho Nacional, composto por 8 organizações que lideram a semana aqui no Brasil. Escuta, e quantas pessoas, então, se beneficiam dessa Semana Global? Agora eu estou falando de acessar por internet, estar aqui presencialmente, ouvindo as palestras. Você tem noção do número de pessoas que se beneficiam, né, dessa semana? Então, diretamente, ano passado, participantes da semana efetivos 1.700.000. Mas a gente sabe que o impacto é ainda maior, porque muita gente não se cadastra formalmente em alguma atividade, mas assistiu alguma matéria na televisão, assistiu alguma reportagem, leu algum artigo, e a gente sabe que a gente a gente beneficia mais gente que acaba tendo acesso ao conteúdo da semana. Por exemplo, na internet, muitas vezes um só se cadastra, mas eles reúnem os amigos para assistirem algumas palestras. Então a gente tem um cadastro de mas às vezes na mesma casa 5 ou 10 foram beneficiados com aquele conteúdo. Então 1.700.000 diretamente, mas a gente imagina que chegue a muito mais gente. Então, a sua paixão por esse projeto realmente é fazer acontecer, né? Dar uma mudada, uma acordada nas pessoas que estão aqui, tanto os palestrantes como, né, os ouvintes. Então, o que te envolve nisso? O que te motiva nisso? É fazer acontecer, dar um start para um mundo melhor, é isso? Eu acho que é essa paixão e essa crença, né? Os empreendedores são pessoas incomodadas com a realidade. A gente não se conforma com a realidade tal como ela é. Nós somos sempre inconformados. Então, acho que a minha paixão e de toda a minha equipe, que trabalha arduamente, aí virando noite o ano inteiro para que isso aconteça, é essa paixão e esse desejo para a gente ter um país melhor, um país mais justo, mais igual, mais empreendedor, onde as pessoas realizem seus sonhos. E na essência, está a busca da felicidade, né?
o slogan da semana esse ano é: se existe um sonho, existe um caminho. A gente sempre acredita que tudo nasce de um sonho. O homem que não sonha é praticamente uma pessoa morta que, né, tá vivendo, mas a alma dele não está aí. Então aí está a essência de tudo que a gente acredita. É essa ideia do sonho e é essa ideia das pessoas poderem realizar seus sonhos. E a semana inspirar as pessoas para que elas se realizem como pessoas e tenham uma vida cada vez mais plena. Na essência é isso. Marcela, você acha que esse sonho, né, se existe um sonho, tem um caminho, você acha que os jovens estão com esse sonho mais à flor da pele, que a pessoa mais madura, como eu, como a Clélia, já sonharam, deu certo ou não deu, vamos deixar assim mesmo? Você acha que então o jovem vem com essa vontade nova de fazer diferente? Eu acho que é uma coisa do jovem, tradicionalmente, até do ponto de vista histórico, quando você olha, os jovens normalmente é que fazem as revoluções, os jovens é que questionam mais, os jovens têm mais essa sede, né, de fazer acontecer. Mas eu acho que também tem muita gente que não é uma questão de idade. A gente assistiu o Day One do ano passado, que é um Day One maravilhoso do Dr. Osiris Silva, fundador da Embraer. Ele tem 80 e poucos anos falando que não pode parar. Agora o Norberto De Pascoal está no palco. Ele não tem 80 anos, mas ele já tem mais de 50 e ele também tem certeza que ele não pode parar. Então eu acho que tem uma predisposição do jovem maior, mas eu acho que tem aí, hoje em dia, com a longevidade, né, as pessoas vivem muito bem, vivem até 80, 90 e tem uma condição física e mental até muito mais do que há 50, 60 anos atrás. A expectativa de vida era muito menor, né? Então acho que a gente já tem uma expectativa e uma qualidade melhor. Então acho que esse sonho, não só o sonho, mas esse poder de realização, independe da idade hoje em dia. A gente vê muita coisa bacana de empreendedores, inclusive depois de 50, 60 anos de idade, fazendo coisas super inovadoras, sonhando grande. Então a gente acha que sonhar e vir para a Semana Global é para todas as idades. Você acha que uma característica do empreendedor é a ousadia? Né? É olhar o medo de frente, não ter coragem de, inclusive, enfrentar os medos e as dificuldades. Porque, claro, que medo existe, dificuldade existe. Você acha que esse pingo, né? Esse tempero do empreendedor faz a vida ficar mais divertida? É isso que os palestrantes estão falando também? Eu não sei se eu só usaria a palavra divertida. Acho que divertida sim, mas eu acho que mais do que tudo é uma plenitude de vida. Porque é uma montanha-russa mesmo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, nem tudo dá certo. E acho que para o empreendedor, ele está mais acostumado a correr o risco e para ele não é tanto o não deu certo, isso faz parte da trajetória. Então não é, você fracassou ou você deu certo. Todos os, entre aspas, fracassos e tropeços fazem parte dessa trajetória. Então acho que é uma diferença um pouco de lente, de olhar em relação à vida. Tem gente que acha que um tropeço é o fim de tudo. Tem gente que vê o tropeço como parte do caminho e acha que isso e usa isso como um aprendizado. Então, eu acho que vai muito de como você olha a sua perspectiva de vida. Eu acho que o empreendedor tem esse olhar, e aí que quando você fala divertido, é divertido mesmo, de até rir de si mesmo, e de superar os obstáculos com uma leveza. Ele pode chegar no fundo do poço, mas ele tem que ter essa questão da resiliência, né? Esse conceito de resiliência, que é o que muitas vezes diferencia o empreendedor da pessoa que não é empreendedor e quer uma estabilidade maior e não quer sofrer esse tipo de risco, né? Não quer estar exposta. Eu acho que quando eu falei divertido, eu quis dizer sair da coisa morna. Sim. Porque senão a vida fica morna todo dia, né? Você tem toda a razão. Nossa, então isso que aí fica inesquecível. Exatamente. Né? Não, e divertido também, quando você vê muitos empreendedores. Ontem até a gente abriu a Semana Global do Empreendedorismo lá no INSPER, e um empreendedor falou assim: eu não tinha tempo de planejar a longo prazo, porque no mês seguinte eu tinha que fechar a conta desse mês, pagar funcionário. E aí ele usou essa palavra divertida. Ele falou, era a maior diversão. A gente saía de manhã e falava, quem vai pegar o primeiro cliente hoje para a gente fechar as contas amanhã? Então enfrentar também as questões com essa leveza também faz muita diferença, né? E o empreendedor, por natureza, também é um sujeito otimista. Gente que fala que não vai dar certo, a turma do deixa disso, dificilmente vai empreender alguma coisa. Menina, então essa que semana que é? A terceira semana? Não. Aqui no Brasil, a sexta. A sexta. E você está com a Semana Global desde o começo? Não, eu entrei na Endeavor ano passado para tocar justamente a semana. Esse é meu segundo ano na Semana Global. Entendi. Você pode citar algum caso, assim, uma palestra assim, que levou você assim a paixão, as lágrimas, como uma lição de vida? Acho que o Wellington Nogueira, que empreendeu o Doutores da Alegria,
fez ano passado aqui é de chorar. Assim, eu recomendo que todo mundo assista o Day One do Wellington, porque ele contou justamente, ele já estava trabalhando em hospitais, ajudando crianças com câncer a se recuperarem, ou se não se recuperarem, terem momentos felizes e uma vida digna antes delas partirem, né, para o outro lado. E ele contou de uma história que praticamente o pai dele ressuscitou no mesmo dia que ele estava fazendo esse trabalho com as crianças no hospital. Então foi uma história super emocionante. Uma outra também que me marcou muito foi a do Semenzato, que ele contou no Day One, que falou que ele perdeu tudo que o oficial de justiça, quando ele faliu, levou até... Foi super emocionante. O brinquedo, os brinquedos dos filhos dele da casa dele. Tiraram tudo que ele tinha, da empresa e pessoal. E ele se recuperou, deu a volta por cima. Hoje em dia tem uma mega empresa, é um ser humano maravilhoso. Então acho que tem várias histórias. O Day One é um dos que mais inspira. A gente faz mesmo para as pessoas chorarem e se conectarem, né? Conectar significa juntar o néctar. Então é para a pessoa se conectar mesmo com o palestrante, se ver lá e enfim, se emocionar. Eu realmente acho que as do Day One são as que mais emocionam. Então eu acho que vale dar o link, o site, né, para a pessoa que vai assistir isso depois, sim, porque essas palestras ficam. Então dê o site. É www.endeavor.org.br. Lá a pessoa poderá encontrar todos os Day Ones. De todos os anos passados da gestão. Todos. Okay, desse ano também. Deste ano também. Então eu acho que ser um empreendedor é, acima de tudo, rir muito, ousar muito, arriscar muito, correr risco, sim. Agora, pelo amor de Deus, saia da chatice, saia da mesmice e empreenda um pouco. É esse o recado? É esse o recado. Não importa onde você esteja, na empresa, no setor público, na ONG, em casa, lavando louça, não importa, empreenda e tenha essa atitude. A gente acredita que o espírito empreendedor é o motor da mudança. Empreender não é um CNPJ, é uma atitude. É uma atitude, é uma atitude. Então, Marcela, acho que esse é o recado. Empreender é uma atitude. A gente pode ter um mundo melhor, a gente pode, sem dúvida, fazer parte dessa reconstrução. Adorei conversar com você e Soluções Criativas continua aqui no auditório. A gente vai conversar com mais pessoas. Menina, um beijo no seu coração. Muito obrigada. Internauta, obrigada.